Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tem família aqui? Levanta a mão, família. Quem não levantou a mão? Não é família? Vou perguntar de novo. Tem família aqui? Tem. Levanta a mão aí, família. Aí. Glória a Deus. Essa noite foi nos proposto falar sobre matrimônio, dom de Deus para nós. Antes de dar início a essa pregação, queria colocar para vocês uma palavra que no momento da oração o Senhor me colocava. Colocava assim no momento da oração. Não precisa pegar essa palavra, mas em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 5 ao 7, depois você pode olhar. Pois, quem não sabe governar na sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, tenha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa outro sim, que goze de boa consideração por parte dos de fora, para que não se exponha ao desprezo e caia assim nas ciladas diabólicas. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Irmãos, o Senhor diz nessa palavra que é preciso entender, saber e querer governar a sua casa. É desejado no coração do Senhor que nós tenhamos também esse desejo de saber, de querer e governar a nossa casa. É preciso que nós saibamos governar a nossa casa. É preciso para que nós também, com esse saber governar, nós possamos cuidar da casa de Deus. E aqui é o quê? Onde nós estamos? Olha para quem está do seu lado direito, do lado esquerdo. Esses irmãos que você está vendo aí não é parte da sua família materna, paterna, mas da família de Deus. Então, também nós precisamos cuidar da casa de Deus e da família de Deus. Então, fala para quem está do seu lado, cuida bem de mim, hein? Cuida bem de mim, hein? Irmãos, quando nós falamos de matrimônio, eu quero perguntar, não precisa ficar acanhado, mas quem é casado aqui religiosamente, um religioso, na igreja? Levanta a mão. Muito bem. Quem está com a pessoa, né? Quem está unido a uma pessoa, mas não é casado? Levanta a mão.
Quem é casal de segunda união? Levanta a mão. Tem alguém? Casal de segunda união. Deus seja louvado pela vida de vocês. Deus seja louvado pela sua família, pela minha família, pela nossa família que estamos aqui. Mas eu queria colocar para vocês o sentido do matrimônio. O sentido do sacramento matrimônio que o Senhor quer nos colocar nessa noite. Eu vou colocar em poucas palavras, até pelo nosso tempo, que é muito extenso aquilo que a igreja fala para nós, para aqueles que querem viver o matrimônio, para aqueles que querem ser casado, ser igreja, família. Então o Senhor nos coloca várias maneiras e várias situações para que nós possamos aprender a viver no matrimônio. E quando nós vamos colocando aqui, nós vamos tentando nos encaixar nisso tudo. Então não se preocupa, você que está vivendo ainda junto, não se casou, não se preocupa você que é de segunda união, não se preocupe. Deus me ama, Deus te ama. Então o que nós vamos colocar aqui é o sentido do sacramento do matrimônio. E esse sacramento é uma obra, é uma graça de Deus que pelo Espírito Santo nos revela o verdadeiro sentido que devemos ter como família. Então é o princípio. Quando eu falo de princípio, é o princípio. Nós colocamos lá na palavra de Gênesis. Quem trouxe a palavra aí? Se você quiser acompanhar em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículos 18 seguintes. A palavra que nos coloca hoje sobre o matrimônio, sobre o sacramento do matrimônio, nos mostra que desde o início da criação, Deus sonha com o casamento. Deus sonha com o matrimônio. Também nós vamos colocar sobre a diferença do casamento e do matrimônio. Nós vamos falar um pouco sobre a diferença do estar casado, ser casamento e do matrimônio, tá? Mas antes disso, quero colocar para vocês essa palavra. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Vamos repetir comigo? Mas, vamos lá? Eu falo, vocês repetem. Mas não havia achado para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Vamos continuar. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. Eis agora, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher. Tem casal aqui? Levanta a mão os casais que estão aqui. Fala para sua esposa que está aí. O Senhor Deus lhe deu uma ajuda adequada. Você é essa ajuda adequada. Fala para ela assim: você é a carne da minha carne. Você é o osso dos
meus ossos. Ó, tem gente que manda beijinho, né? Esse é o osso dos meus ossos. Irmãos, Deus já nos coloca, já nos mostra que a partir da criação, Deus mostra para o homem, Deus mostra para a mulher a ajuda adequada. Deus colocou uma faxineira para o homem. Deus colocou uma mulher para lavar as cuecas do homem. Fala, repete as mulheres, sim ou não? O Senhor Deus deu uma ajuda adequada. E o homem pôs o nome de mulher. Porque em hebraico o nome homem é quase parecido com mulher. E aqui embaixo fala mulher, em hebraico chama Isha, derivado da palavra Ish. Então, homem e mulher. Um pouco para trás, no versículo 27, capítulo 1, versículo 27, naquele momento eu falei capítulo 2, fala para nós assim: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, falando: frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Você já encheu a terra de filhos? Você tem dado a criação para o Senhor? Irmãos, e quando nós nos referimos ao matrimônio, a palavra de Deus é muito clara para nós. E quando coloca o homem e a mulher um do lado do outro, e fala para o homem que lhe deu uma ajuda adequada, para que pudesse pôr ordem nas coisas, porque o homem sozinho já não estava conseguindo mais resolver situações. Agora eu quero perguntar para você, homem: você se vira sozinho sem a sua esposa? Responde bem alto, homem. Sim ou não? Eu te vi. Irmãos, quando o Senhor nos coloca que é importante a mulher, e eu vejo isso porque nesse tempo eu não estou empregado, né? Estou desempregado. E faz já 2 meses que eu estou procurando emprego. E eu tenho cuidado da minha casa, tenho cuidado dos meus filhos, só não estou lavando e passando. Alguma coisa ainda eu lavo, porque a máquina lava para mim. Ele chega lá. Lá eu chego lá. Mas limpar a casa, varrer, passar pano, lavar a louça, fazer o almoço, deixar a janta pronta, isso eu estou fazendo. E o Senhor tem me tocado muito nisso. Porque o quanto eu preciso valorizar assim a minha esposa, que faz os seus deveres, que cuida da casa, que cuida dos filhos. Então o Senhor tem me despertado para isso. E ela está trabalhando fora agora, né? Então por isso eu estou cuidando da casa. Mas eu quero colocar vocês ainda no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1601, fala para nós assim: o pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão íntima e de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e a procriação e educação da prole, quer dizer, filhos, entre os batizados, foi elevado por Cristo, Senhor, à dignidade do sacramento. A palavra toda a vida, quando nós casamos, quando nós temos o laço matrimonial, quando nós temos o sacramento do matrimônio, toda a vida é para que 2 meses? É para 1 ano? É para 2 anos? Para quanto que é? Para toda vida. Eu escutei. Para toda vida. Para toda a vida. Continuando, o parágrafo
1602, do Catecismo da Igreja Católica, nos fala assim: a Sagrada Escritura começa pela criação do homem e da mulher, a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, e termina com a visão das núpcias do Cordeiro, em Apocalipse 19, versículo 9. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, desde o seu início até o Apocalipse, começa e termina falando do matrimônio. Irmãos, é palavra viva para nós. E quando a palavra de Deus nos coloca a essência do matrimônio, a essência da família, quer dizer que o casamento é indissolúvel. E quando nós colocamos, e quando Deus coloca para nós que o homem e a mulher, Deus fala do casamento entre homem e mulher. Entre homem e mulher. Frisam bem isso. A palavra de Deus fala do casamento, o laço matrimonial, a união do homem e da mulher. Falou alguma coisa a mais aqui, sem ser o homem e da mulher? E por que nós estamos abaixando a cabeça pelas situações que o mundo está nos colocando? E por que nós cristãos abaixamos e muitas vezes falamos está sendo normal? É normal o que está acontecendo. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, não é normal, porque não está escrito na palavra de Deus que vai unir homem e homem, mulher e mulher. Quero dizer bem claro para vocês aqui, eu tenho muitos amigos que são homossexuais, muitos amigos, pessoas que eu dou abraço, que eu beijo, pessoas que vão no nosso grupo de oração. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é da verdade da palavra de Deus. Não estou falando nada além da verdade. Então, quando a palavra de Deus é para nós verdade, é ponto final e é isso. Então, meu irmão, minha irmã, nós possamos vivenciar essa graça de Deus, sendo laço matrimonial. E se eu continuar aqui no livro Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 1601 ao 1666, fala sobre a família, fala sobre o sacramento do matrimônio. Eu convido você a despertar no seu coração o interesse, a vontade de procurar, de entender como conduzir a sua casa. Lá, meu irmão, minha irmã, está a cartilha, está lá como você pode conduzir o seu lar, como você pode conduzir o seu matrimônio, está lá como fazer. E nós, muitas vezes, queremos fazer ao contrário. Irmãos, em Mateus 19, versículo 6, coloca para nós que o Senhor nos faz não só somos mais dois, mas uma só carne. Então fala para a sua esposa que está aqui, você é minha carne. Primeiro fala os homens, depois fala as mulheres, você é minha carne. Se o seu esposo não está aqui, se a sua esposa não está aqui, que você possa colocar no seu coração, fechando os seus olhos, você é minha carne. Você é o osso dos meus ossos. Irmãos, a palavra em João, capítulo 10, versículo 10, fala para nós que através de cada sacramento, Jesus nos confirma: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Está precisando de vida no seu laço matrimonial? Está precisando de vida na sua casa? Está precisando de vida na sua família? Eu quero falar para vocês que nós vou dar cinco sinais para a família ser sustentada por Deus. Mas antes disso, eu quero falar para você que a diferença entre casamento e matrimônio. Casamento leva nós a enxergar somente a pessoa.
olhar para a pessoa. E muitas vezes para mesmo. E não olhamos mais nada. Por isso que muitas vezes, muitos lares estão sendo desfeitos, porque nós paramos o olhar do outro, daquilo que a pessoa está do lado de fora. Nós não ampliamos o nosso horizonte. Nós não olhamos para o horizonte e queremos enxergar aquilo que a pessoa tem por dentro. E a diferença do matrimônio é essa. Nos leva a enxergar a pessoa através da pessoa. Nós não ficamos olhando só a pessoa, mas nós olhamos através dela. E é preciso que nós olhemos através do outro, através do irmão. Quantas vezes e quantas famílias estão destruídas por isso? Porque nós paramos o olhar da pessoa e não olhamos através da pessoa. E Jesus nos ensina isso, que através dele, nós chegamos ao Pai. Nós chegamos a Deus. Jesus se torna transparente, para que através dele nós enxergamos a Deus. Vou convidar você, faça essa pergunta. Diga assim, antes de fazer essa pergunta, mulher, diga isso: eu sou a janela de Deus para meu marido. Fala isso, mulher. Marido, quero convidar você a falar isso. Eu sou a janela de Deus para a minha mulher. Fala, homens. Agora pergunta para você, pergunta dentro de você, pergunta para você: eu estou sendo janela de Deus para a minha esposa? Eu estou sendo janela de Deus para o meu marido? Para a minha casa, para os meus filhos? Eu estou deixando transparecer em mim Deus para a minha família? Nós precisamos transparecer este amor de Deus para a nossa casa. Enquanto nós estivermos transparecendo no espírito de porco, quando nós estivermos transparecendo somente aquilo que eu quero que ela veja, e não aquilo que Deus quer que ele e ela vejam, a nossa família vai sempre caminhar por água abaixo. Meu irmão, é muito sério isso, e que nós precisamos estar atentos para isso. E eu quero concluir falando isso para vocês, os 5 sinais que a família é sustentada por Deus. Primeiro sinal: oração. Segundo sinal: diálogo. Terceiro sinal: orientação. Quarto sinal: frequência ao templo, frequência à igreja. Quinto sinal: disciplina. Quando está difícil a sua casa, quando está difícil, quando o seu matrimônio já está sendo dissolvido pelas situações que o mundo tem colocado e tem entrado pela sua casa, muitas vezes pela televisão, porque a televisão muitas vezes tem cultuado nas nossas famílias. Talvez você, como grande adulto, assiste uma novela, assiste um jornal e não acontece nada.